E aí, 10 a mais, 10 a menos não vai fazer mais diferença. Procurem, o custo vai ficar em média de R$20. Eu não sei ainda o valor exato, mas se vocês querem entender, se for menos, vai fazer o troco, logicamente. E se for mais, você também vai ter que pagar, lógico. Então, sexta-feira a gente vai para lá, no sábado eu volto e trago os livros, entregamos no domingo a vocês. Vamos continuar entendendo mais sobre a nossa igreja. Trouxe alguma literatura própria da IPB para que vocês conheçam e a gente possa tirar as dúvidas, porque no dia 21 desse mês nós vamos ter a organização da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Vamos deixar de ser congregação da Igreja Zona Sul e passaremos a ser igreja constituída. Para isso é necessário que vocês entendam o papel dos presbíteros, o papel do pastor e dos diáconos, porque precisam votar em homens para desempenhar esses ofícios. Não só isso, vocês precisam aprender também qual o papel de você na igreja. É o último ponto que nós vamos abordar, o papel dos membros, direitos e deveres dos membros, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este é um dos documentos que a Igreja Presbiteriana tem para reger as suas atividades, certo? Na parte espiritual, no que diz respeito à nossa autoridade de fé e prática, nós temos apenas a Escritura, como qualquer igreja genuinamente cristã. Mas existem documentos da igreja que ao longo da história foram desenvolvidos. Como a igreja, por exemplo, vai desenvolver a sua liderança? Como é que ela vai escolher os presbíteros, os pastores e os diáconos? Então nós temos uma constituição interna da IPB que vai dizer em vários artigos quais são as funções desses homens, o que é que eles devem fazer, o que eles não podem fazer, como vai ser a eleição, como será a destituição do cargo, se necessário, como é a admissão de membros, como é a demissão de membros. Tudo isso a Constituição aborda. Esse livrinho aqui não tem só a Constituição. Esse é chamado Manual Presbiteriano, porque além da Constituição ainda tem o Manual de Liturgia, o princípio de liturgia e os princípios de disciplina, o Manual de Disciplina da IPB. Então é chamado Manual Presbiteriano porque tem tanto o livro concernente à disciplina, como é que a disciplina é colocada em prática na nossa igreja, qual é a constituição da nossa igreja para vários assuntos e também o culto, os princípios que regulam o culto na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer ter esse material, pode adquirir pelo site da Cultura Cristã, ou então você pode entrar no site da própria IPB, no portal da IPB, e lá baixar tudo em PDF. É interessante que você leia para que você conheça melhor quais são os direitos e deveres da nossa igreja. Igreja essa que tem este formato: governo representativo da igreja local, certo? Então, quem é que governa a igreja local? O conselho. O conselho, aqui nós temos a representação da Assembleia da Igreja e membro por membro, indivíduo, certo? Eu queria pedir que um dos futuros diáconos, por favor, pegasse um quadro, eu vou precisar dele, e apagador e lápis. Nós vamos tentar detalhar qual é a estrutura da nossa igreja, a estrutura conciliar da nossa igreja, mas a priori nós precisamos entender como funciona a igreja local. Então, dentre esses membros, e a Assembleia da Igreja é formada somente pelos membros comungantes daquela igreja local. Aqui nós temos cerca de 50 membros comungantes. Quem são esses? Aqueles que foram batizados ou recebidos por profissão de fé ou ainda transferência. São arrolados na Igreja Presbiteriana do Alto Branco. No caso, vocês são arrolados na Igreja Presbiteriana Zona Sul, porque nós somos congregação de lá. A partir do dia 21 de março, vocês
vocês vão se tornar membros efetivos da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. E o nome daqueles que participarem dessa primeira reunião, dia 21, né, quem estiver rolado ali, vai ser participante do rol fundante da igreja. Falando de semana passada, né? Imagina daqui a 50 anos, 40 anos, é o seu nome aqui e você poder perceber que você participou da fundação da nossa igreja. Então, é importantíssimo que você esteja presente, que você seja membro dessa igreja, para que você possa usufruir dos direitos e deveres que são próprios daqueles que são membros da igreja do Senhor. Então, um membro da igreja presbiteriana, ele, por votação, elege presbíteros. Vimos na semana passada qual é o plano de fundo bíblico para o presbiterado. As igrejas tinham quantos presbíteros? Mais de um, né? A gente só viu em Atos, por várias vezes, Paulo elegendo capítulo 14, capítulo 15, capítulo 20, sempre se reportando, Lucas registrando aquilo que Paulo fazia, era eleição de presbíteros para uma igreja, nunca um presbítero apenas para a igreja, certo? Então, esses homens, eles são eleitos para o presbiterado, eles representam o povo. De onde surgiu essa estrutura? Primeiro nós vimos na Escritura. Só que com o passar do tempo, a igreja ela começou a adotar um sistema de bispado. Já no século II, nós temos a citação, se não me engano, de Clemente de Roma, que diz que já existem bispos espalhados na igreja, fazendo diferenciação entre presbíteros e bispos. Os bispos começaram a ter um poder superior aos presbíteros. Eles supervisionavam uma região, enquanto os presbíteros tomavam conta da igreja local. Esse sistema foi ganhando uma força tão grande que nós chegamos a ter bispos tão fortes que se tornaram praticamente papas de cada região. O microfone, precisa ver. Então, seriam 5 bispos principais na igreja nos primeiros séculos. Alguém se lembra? Já citei isso aqui uma vez. Alguém se lembra o nome deles? Bispo de Alexandria, bispo de Constantinopla, de Jerusalém, de Roma e de Antioquia. Ninguém se lembrou nenhum. São 5 bispos principais. Começou com um bispo local que a cada momento foi ganhando poder sobre os outros bispos, a ponto deles chegarem a ser poderosos em uma região. E depois eles se dividiram em 5 regiões. Um desses bispos ganhou mais importância. Qual foi? O bispo de... que virou papa, meu Deus do céu. O bispo de Roma, logicamente, porque ele estava na capital do império e era o grande intercessor dos demais bispos para aquelas questões que eles precisavam resolver. Então, na Idade Média, a igreja começou a se organizar com esses bispos. Esses homens ganharam poder mediante os demais que eram chamados presbíteros. Somente na Reforma Protestante, preste
vários concílios. Qual o menor deles? Então vamos lá. Ficou muito baixo para mim esse negócio aqui. Tem que enfaixar mais para frente e ficar embaixo. Lá atrás, vocês estão vendo alguma coisa? Logicamente que não, né? Mas imagine que eu estou escrevendo aqui embaixo conselho, certo? Você bota na sua cabeça e pensa nisso, tem um conselho. Depois do conselho tem esse lápis não está me ajudando. Tem um azul aí. Primeiro é o conselho. Agora vai melhorar. Conselho. Depois do conselho vem o presbitério. Depois do presbitério tem um presbiteriano aqui. Sínodo. E por último, o Supremo Concílio. Vamos começar a entender primeiro as reuniões. Esse aqui se reúne de 4 em 4 anos, somente em anos pares. 2014 terminou em número par, ou seja, teve reunião do Supremo Concílio. O Sínodo, 2 em 2 anos, números ímpares. Presbitério, no mínimo uma vez por ano. E conselho, no mínimo 4 vezes por ano. Agora vamos tentar entender como é que eles se reúnem. Desde a Reforma Protestante, esses concílios eles se reuniam sendo compostos por presbíteros e ministros, presbíteros e pastores, certo? Tanto desde o conselho até o Supremo Concílio, qualquer presbítero ele tem exatamente o mesmo poder de voto de um pastor. Artigo 52 da Constituição da nossa igreja diz que, sentado em um concílio, todos têm exatamente o mesmo peso de voto. É por isso que nós dizemos que um pastor e um presbítero eles têm a mesma hierarquia. Não há um pastor superior aos demais. Quando vocês elegerem aqui presbíteros, vocês estão elegendo pastores que terão o mesmo poder de voto de um ministro do Evangelho, certo? Esse conselho, ele se reúne no mínimo 4 vezes por ano. Em igrejas maiores, geralmente se reúne todo mês. Qual é a autoridade desse conselho? Conselho local. A autoridade deles diz respeito a toda a questão administrativa e de disciplina da igreja local. Então nós nos reunimos com uma certa sequência lógica. Primeiro, nós temos uma ata que vai registrar cada ato da reunião do conselho. Então tudo que é feito na reunião do conselho, nós temos um secretário de atas que vai registrar todos os atos daquela reunião. Então, inicialmente se tem um momento devocional. A ata começa com o local onde foi realizada aquela reunião, a data, os participantes, os presbíteros e pastores que participaram, e aí o texto devocional que foi lido, quem orou, depois começa as questões relativas à reunião, que são relatório financeiro apresentado pelo tesoureiro, que de preferência tem que ser um presbítero, não necessariamente, mas de preferência um presbítero. Ele apresenta os últimos meses, ou um mês, se a reunião for sempre mensal. Depois de apresentar o relatório financeiro, ele é aprovado ou não pelo conselho. Veja, no final do ano, vocês aprovam o relatório anual. E aquele relatório, ele é só para ouvir. Na verdade, aliás, vocês nem aprovam, vocês aprovam só a ata.
diácono, ele é representante do povo na própria igreja. Diácono nunca vai a um concílio superior, ele é representante na igreja local. Agora, o presbítero, ele sempre participa de outros concílios. Então, essa reunião começa com o relatório financeiro. Na nossa igreja, nós temos um período de avaliação pastoral dos membros. É o ponto onde nós mais gastamos tempo. Por volta de 40 minutos a 1 hora, são gastos somente para avaliar a vida dos irmãos, a vida espiritual dos irmãos, né? Não é reunião de fofoca, é reunião pastoral. Saber aqueles irmãos que estão ausentes dos cultos, estão passando por alguma dificuldade com emprego, com finanças, com a sua família, porque é a oportunidade onde o presbítero pode contribuir com o pastor, pastoreando junto a ele. Então, os presbíteros, eles também apresentam aquelas pessoas que eles acompanham. De fato, irmãos, há uma certa afinidade maior na igreja entre pessoas. E é possível que um presbítero ele tenha mais proximidade de algumas pessoas do que até eu mesmo tenho. E ele pode enxergar coisas que eu não vi. E como ele é pastor, ele vai tratar isso pastoralmente na reunião do conselho. Esse ponto da reunião, nós utilizamos a mesma estrutura que muitas igrejas reformadas fazem. Porque daí é onde vão sair as visitas, os acompanhamentos, os aconselhamentos, tudo surge dessa reunião. Nem toda igreja presbiteriana faz isso, isso não é um modelo pronto, mas nós adotamos porque achamos que é um modelo seguro de pastorear essa igreja. Graças a Deus é uma igreja que tem sido bem acompanhada. Depois dessa parte de avaliação pastoral, nós vamos deliberar sobre as questões normais da igreja, né? Então, há necessidade, por exemplo, de compra de um equipamento. É o conselho que vai decidir, mediante o relatório financeiro que foi apresentado, se compra ou não compra. Há necessidade de ajuda de um missionário. Às vezes recebemos cartas pedindo ajuda e o conselho, mediante o relatório financeiro, diz se pode ou não pode ajudar. Todas as decisões da igreja são tratadas nessa reunião e registradas em ata pelo secretário de atas. O que é que acontece? Essas atas, cada reunião, elas são impressas e na reunião seguinte ela é lida. Na leitura dessa ata da reunião anterior, os presbíteros e os pastores vão perceber se realmente tudo que foi registrado está em conformidade com o que houve. Sendo aprovada a ata, ela é impressa, colocada no livro de atas e vai ser arquivada durante um ano inteiro. Para quê? Porque, se lembram que vocês foram para uma reunião na Igreja Presbiteriana Renascer? Lembram-se? Na quarta-feira, o culto de abertura do presbitério. Lá, os pastores foram chamados para trazerem as suas carteiras de ministros. Lembra? Eu levantei, entreguei minha carteira de ministro e entreguei um papel onde tinha um relatório de ministro, quantas visitas, quantas pregações, quantos evangelismos, tudo é registrado e entregue no concílio do presbitério da nossa igreja, né? O presbitério central da Paraíba. O presbítero, ele como é representante do povo no concílio, ele não se representa, ele não vai com a sua carteira, porque ele não tem carteira de presbítero. Ele vai com o livro de atas da igreja, do conselho, e entrega aquele livro de atas e uma credencial, onde o conselho da igreja está concedendo poderes para representar a igreja do Alto Branco naquele presbitério, certo? O presbitério começa geralmente na quarta-feira, mas ali é praticamente uma reunião devocional, a entrega dessas credenciais e logo em seguida nós temos a eleição da mesa. Se lembra que houve uma eleição? Eu fui eleito lá segundo secretário, né? Ninguém quer, que faz ata. Imagina você fazer ata de uma reunião do conselho que dura em média 3 horas, já é complicado. Imagine fazer de 2, 3 dias. Tudo que se faz tem que ser registrado. Mas graças a Deus durou um dia só o conselho e foi bom servir dessa forma. Então, essas atas vão lá para o presbitério. Para quê? Porque a ata e os atos da ata precisam ser aprovados por outra pessoa, não pode ser fiscalizado. Imagine, eu e os demais presbíteros nos sentamos, tomamos decisão o ano inteiro. Quem vai fiscalizar isso?
superior, ou mais geral, como é mais correto dizer. É o presbitério que vai analisar as nossas atas e os nossos atos, porque a aprovação da ata é da ata e dos atos. Pode ter alguma coisa errada feita durante o ano e o concílio, o presbitério, vai chamar a atenção daquela igreja o porquê daquilo ter sido feito, certo? O presbitério, ele recebe essa informação da igreja, mas não só isso. Tudo que é feito aqui é avaliado pelo presbitério. O conselho tem autonomia, ele é soberano para tomar decisão, mas é soberano também, ele toma a decisão, mas também ele precisa prestar contas ao presbitério daquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz tem que estar de acordo com a constituição da igreja e com a escritura e a interpretação da escritura, que são os nossos símbolos, que eu vou apresentar daqui a pouco, certo? Então, o conselho, ele toma conta das questões administrativas e também das questões disciplinares, nunca das questões doutrinárias. Interessante isso, né? Quem fala sobre doutrina, alguém sabe quem é? Só o Supremo Conselho. Então, uma igreja, através do seu conselho, pode ter uma dúvida doutrinária. Um ponto doutrinário que eles foram questionados e não souberam responder. Esse conselho manda essa questão para o presbitério e o presbitério envia para o Supremo Concílio. E aqui, na reunião do Supremo Concílio, é que é decidido sobre aquele ponto. Aquele ponto volta e desce para as igrejas. Isso é bíblico? Abra em Atos capítulo 15. A questão aqui de Atos 15 é uma dúvida quanto, vocês sabem o quê? Comer carne, sangue e também a guarda da lei do Senhor. Se reúne o presbitério, está claro isso nos primeiros 11 versículos, a reunião de presbíteros e dos apóstolos, versos 1 a 5. Essa reunião, ela se dá por meio de falas de cada um dos pastores. Pedro fala, verso 7, Tiago fala, a partir do verso 12, e parece bem, veja, verso 22, ouvindo Pedro, ouvindo Paulo, ouvindo os apóstolos, pareceu bem, verso 22, aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviaram juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Veja o que está sendo dito aqui. Primeiro está a transcrição da carta, né? Esse aqui é como se fosse no Supremo Concílio, aparece lá, Supremo Concílio, né? No Supremo Concílio, o ano da reunião, quanto ao documento tal, lembra dessa linguagem, né, lá do concílio, quanto ao documento tal, enviado pelo presbitério tal, no caso aqui pela igreja tal, nós resolvemos, e de acordo com o Espírito Santo, pareceu bem a nós, que é o Espírito Santo, esta resolução. E aí ele transcreve a carta. Veja, Atos não é só a palavra
os Atos, principalmente isso, principalmente os Atos dos Apóstolos, a ponto de uma carta ser transcrita para o texto da Palavra de Deus. E essa carta tinha a decisão de um presbitério. O presbitério, o concílio, que baixou as igrejas. E aí os apóstolos é que foram entregar a resolução para a igreja local. Então, a igreja local não trata de questão doutrinária. Quem trata é o concílio superior. Por isso que a igreja presbiteriana ela é estruturada dessa forma, certo? Então, o conselho trata das questões locais, o presbitério trata de questões regionais. Quantas igrejas é necessário para um presbitério? 4. 4 igrejas. Há um documento do Supremo Concílio, 2 na verdade. Um quer que suba para no mínimo 15 e outro no mínimo 8. Eu espero que não passe isso, porque o presbitério é muito grande, é muito mais complicado de resolver os problemas. 4 é um número muito bom. O problema é que esses 4, você multiplica o número de presbitérios e cada presbitério tem direito a mandar alguns representantes para a reunião do Supremo Concílio. E essa reunião é bancada pela igreja. Agora você imagina, 1.500 presbíteros e pastores, como houve ano passado, todos reunidos de Natal, do Brasil inteiro, durante uma semana, em hotel da melhor qualidade, alimentação, centro de convenções, tudo passagem, tudo bancado pela IPB. Então, quanto mais presbitério tiver, mais representantes vai ter. Então, por isso que eles estão tentando subir o número de igrejas para a formação do presbitério. Certo? Por outro lado, a gente perde nas questões essenciais, que é o contato com as igrejas. Então, mas hoje, são 4 igrejas para a formação do presbitério. O sínodo na Paraíba só tem um. O sínodo só tem um. São 5 presbitérios que formam um sínodo. E aí a reunião de todos os presbitérios, de 4 em 4 anos, a reunião do Supremo Concílio. O Supremo Concílio ele se reúne também pela sua comissão executiva, que é uma mesa eleita para se reunir durante o interregno, entre esse período de 4 anos, para deliberar algumas questões. E existem várias comissões também trabalhando nesse intervalo de tempo. Então, o Supremo Concílio ele trabalha durante os 4 anos, mas a reunião ordinária com todos os conciliares é uma vez de 4 em 4 anos. Deu para entender, mais ou menos? Certo? Vamos lá. Aqui, isso que eu acabei de explicar. Olha, não é válido a gente dizer que cada concílio desse é superior ao outro. Não é. Eles são concílios mais gerais. Aqui, na igreja, depois numa região, depois numa região maior ainda, até chegar no país inteiro. Então, eles não têm superioridade, eles só são mais gerais. Um fiscaliza o outro, mas sem superioridade. Porque o governo da igreja presbiteriana, primordialmente, é local e conciliar. Os outros concílios, eles cooperam na fiscalização, mas o governo tem soberania local. Agora vamos para a confessionalidade. Esse é um tema bastante tenso. Quando é que começou essa história de confessionalidade? Abram comigo aí, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Outra pessoa, Mateus, capítulo 16, verso 16. Quem achou o Deuteronômio 6, 4? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma frase que resume o credo da igreja da Antiga Aliança. Mas se você ler o texto de Deuteronômio
Deuteronômio 6 completo, você vai perceber que há um desenvolvimento desse credo. E esse texto de Deuteronômio 6 era utilizado, inclusive, nos cultos do povo da Antiga Aliança, principalmente no culto da sinagoga. Essa declaração credal do Antigo Testamento, em que Deus é o único Senhor, ela se revela de outra forma em Mateus capítulo 16, verso 16. Quem achou o texto pode ler. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondendo Simão Pedro, disse: O que é que eu creio? Eu creio no Cristo, que é filho do Deus vivo. Essas são duas declarações credais que eram usadas pelos cristãos para dizer que eles criam. É muito simples, irmãos, mas é muito importante quando um crente diz exatamente o que ele crê. E é interessante saber que essa crença, ela é histórica. Quando Moisés escreve Deuteronômio 6,4, não começou ali a crença em um único Deus. Eles já criam. Ali foi um registro de uma verdade. Quando Pedro é questionado sobre a sua crença, é um registro da verdade que já existia. Terminado o período apostólico, nós começamos a ter declarações credais um pouco mais desenvolvidas. A primeira delas, alguém se lembra qual é? Nós temos a didaquê, que não é considerado um credo, mas expõe um pouco da doutrina, ainda entre o final do século I e o início do século II. Mas a gente vai começar a utilizar a partir do credo apostólico. Credo apostólico, ele tem esse nome porque foram os apóstolos que escreveu. De jeito nenhum, não é isso? Acho que eu tenho aqui o texto do credo. Credo apostólico. Quem desenvolveu esse credo? Se a gente for se apegar ao nome, não é seu irmão, foram os apóstolos, né? Na verdade, a verdade, o conteúdo foi desenvolvido pelos apóstolos. Agora, o credo em si, não. O credo em si foi desenvolvido pela igreja, que precisava refrear o erro da sua época. A questão com a divindade de Cristo. Cristo é Deus e homem. Cristo é só Deus ou só homem? Então, como é que esse Deus se revela? Quantas pessoas tem na Trindade? Tudo isso precisava ser resumido. E aí, a igreja dos primeiros séculos, do século II até o século V, utilizou este credo. Que diz o quê? Vamos recitar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Alguém não crê nisso aqui? Alguém tem dificuldade com algum desses pontos? Então todos vocês têm o mínimo da fé requerida por um cristão. Se você não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se você não crê que Deus Pai é Criador de todas as coisas, é Todo-Poderoso, que se revelou no seu Filho, que morreu, desceu ao Hades, aí a mansão dos mortos, não é o inferno, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos por conta da obra de Deus Pai, e na obra do Espírito Santo que intercede por nós. Se você não crê que a igreja é católica ou universal, como é dito ali, a igreja está em todos os lugares, que ela é apostólica porque tem a fé
fé dos apóstolos, que ela é santa apesar de ser pecadora. Se você não crê nessas verdades, que nós temos apenas um batismo e nós cremos na ressurreição dos mortos, você não é cristão. Então, o que une o mínimo da fé do cristianismo está exposto no credo apostólico, que é uma declaração credal pouco mais desenvolvida do que aquelas do Deuteronômio 6, verso 4, e Mateus 16, 16. A igreja do Senhor sempre teve uma declaração da sua fé, e ela foi se desenvolvendo. Depois, o credo niceno, que depois foi reformado, vamos dizer assim, em Constantinopla, e aí nós temos o texto que usamos também durante o dia da nossa mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós alternamos entre o credo apostólico, o credo niceno e o niceno constantinopolitano, além também do credo atanasiano, certo? Esse é pequenininho, né? Vê que há um desenvolvimento cada vez que mais se passa o tempo durante a história da igreja, os problemas aumentam, as dificuldades, as pressões aumentam, e a igreja precisa tratar as heresias através do credo. Esses credos, não existem só apenas esses três, mas esses são chamados credos ecumênicos. Ecumênicos porque qualquer religião aceita? Não. Porque une todas as denominações genuinamente cristãs, ou pelo menos que creem no mínimo dessa fé. Temos outros credos que a igreja protestante nunca os recebeu. No período da Idade Média, sempre a igreja se apegou a estes credos. Na Reforma Protestante, nós desenvolvemos uma declaração credal maior, mais ampla e mais bem desenvolvida. Na verdade, foram várias, dezenas delas. E elas foram conhecidas como confissões de fé. O que mais? Catecismos. Qual é a estrutura de uma confissão de fé? É uma espécie de mini teologia sistemática, que vai dizer o que nós cremos, por exemplo, sobre Deus, sobre a Escritura, sobre o homem, sobre o pacto de Deus com o homem, sobre a esperança da salvação, vários assuntos. A gente está estudando aqui a confissão de fé durante as nossas escolas bíblicas dominicais. E também temos os catecismos. No nosso caso, nós temos o breve e o catecismo maior. Qual a diferença dos dois? O breve foi desenvolvido para educação infância. Exato. O breve catecismo ele foi desenvolvido para as crianças. Tem uma estrutura muito semelhante à do maior, só que as perguntas e respostas são bem mais resumidas e bem mais fáceis de ser entendidas. Essa estrutura de pergunta e resposta é a estrutura perfeita para qualquer época. Hoje, os pedagogos, o pessoal que é relacionado à área de ensino, tem descrito dessa estrutura de decorar mesmo. É necessário decorar, aprender e decorar o credo. E aprender e decorar os catecismos da igreja. Saber pergunta e resposta, porque isso vai lhe ajudar no momento de necessidade de defender a sua fé. Então, a igreja reformada produziu vários desses símbolos. Por exemplo, a igreja reformada da Holanda tem símbolos distintos dos nossos, mas que nos unem pela mesma doutrina. São chamados de três formas de unidade. O pastor Cauê, que conhece bem esses símbolos de fé, esse pastor estudou no seminário João Calvino, e esse símbolo de fé são o símbolo de Dort, cânon de Dort, sino, o cânon de Dort, o catecismo de Heidelberg e confissão Bel, exato. São três formas de unidade que a igreja reformada da Holanda sistematizam a sua fé. A igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana de todo o mundo adota se você quiser conhecer mais sobre confessionalidade, porque a gente não tem tempo aqui de gastar mais sobre esse assunto, você pode ler esse livro, Imperativo Confessional, é um livro de Carl Truman, pela editora Monergismo. Vale a pena ler esse livro, muito bom. E esse é mais novo.
O mais antigo que nós temos, foi o que eu li no seminário e produzi um trabalho com ele, é Subscrição Confessional de Ulisses Horta Simões. Esse é um trabalho de doutorado que foi editado e publicado pela Efrata. Praticamente uma publicação livre, né? Independente. Mas vale a pena se você puder ter. Esse é mais fininho, Subscrição Confessional. Eu prefiro mais a linguagem de Carl Trueman, apesar de ser uma tradução, é uma tradução muito bem feita. Nossos símbolos de fé, quais são? Primeiro símbolo de fé, confissão de fé de Westminster. Quem é Westminster? Essa é uma pergunta que não quer calar. Não é tão grossa assim. A confissão é bem menor. Aqui é um livro que comenta a confissão de fé. Você pode adquirir isso pela editora Os Puritanos, né? Vale a pena você ver. Ou então, se você quer a resumida, tem pela Cultura Cristã, editora da nossa igreja, então você pode conhecer mais sobre aquilo que a nossa igreja crê. Se você gosta de estudar um pouco mais aprofundadamente, você compra essa comentada para Alexander Bott. Catecismo Maior, ele também não é tão maior assim, viu? É porque ele está comentado. Catecismo Maior do Westminster são 196 perguntas e respostas sobre aquilo que nós cremos. Você pode estar se perguntando, então a igreja brasileira tem vários livros que falam sobre o que a gente crê? Não, o que a gente crê é na Bíblia. Agora, eu preciso dizer o que eu creio. Oi. Dúvidas quanto ao preço da confissão comentada? Aí você pergunta no site Os Puritanos. Eu não sei não, porque isso varia muito. Eu comprei barato porque eu estudava lá e às vezes eles faziam promoção. Estava falando sobre sim, a questão de as perguntas, né? Esse livro de Carl Trueman, O Imperativo Confessional, vai falar muito bem sobre isso. Esses questionamentos que sempre se fazem quando a gente vai falar sobre confessionalidade. Então vocês não creem na Bíblia? Ou então alguns pastores que tem, ele até cita esse exemplo, pega a Bíblia assim, levanta no púlpito, nós cremos somente na Escritura, essa é a nossa confissão. Aí ele baixa a Bíblia, bom, em Gênesis capítulo 1, aí começa a ler e diz, aqui está revelada a Trindade do Senhor, o Deus que criou todas as coisas. Isso é uma confissão. Acabou de confessar e sistematizar a fé. Ele disse que Deus é um Deus triuno, que Deus é um Deus todo-poderoso, o Deus que é Criador. Qual é a diferença de colocar isso no papel e dizer, eu creio exatamente nessas coisas? Sabe qual é a diferença? É porque quando você tem símbolo de fé, e quando o pastor vai ser ordenado em uma igreja reformada, ele precisa subscrever, ou seja, ele precisa jurar fidelidade a essa doutrina. Doutrina essa que não é contrária da Bíblia, é a exposição daquilo que a Bíblia fala. Então ele precisa pensar e ensinar a maneira que a igreja sempre creu. E isso é difícil. Porque o mais fácil é dizer o que eu acho, é dizer o que o povo quer ouvir. Subscrição confessional, ela é difícil, principalmente no nosso tempo, por isso, porque as pessoas querem ouvir algo que às vezes a confissão não diz, porque a confissão diz o que a Bíblia diz. As pessoas querem aprender coisas do cotidiano, simples, não querem aprofundar nada na fé, e é isso que o símbolo de fé faz. Então, essa desculpa aparentemente muito piedosa que eu tenho só a Bíblia, é uma grande falácia, é mentira. Todos têm uma confissão de fé. Pode perguntar a qualquer pessoa que acusa a nossa igreja de ter outros livros, pergunta o que é que ela pensa sobre batismo, o que é que ela pensa sobre salvação. Ela vai dar uma lista do que é crer. Uma confissão de fé do coração. O problema é que essa confissão de fé pode mudar ao longo do tempo. Essa daqui, nós já temos há pelo menos quase 500 anos. Nunca nós tivemos transformações substanciais nela. Porque ela não tem só 500 anos, ela tem a idade que a Bíblia tem. Aqui é só a sistematização do que a Bíblia fala. Não há nenhum tipo de contradição entre ter uma confissão de fé
vão sustentar. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, o momento de tirar é agora, para que mais na frente você não venha a questionar a sua própria igreja. Não é nenhuma dúvida, mas assim, uma ressalva, que a própria confissão, ela já, logo na introdução dela, já afirma que ela mesma, ela é passível de ser falha, porque ela foi, de fato, elaborada por homens. A única palavra que é inerrante, infalível e incontestavelmente palavra de Deus é a Escritura. É nesse ponto da confissão, Mariana, que muito pastor se pega e diz, está vendo, a própria confissão disse que ela era, então eu não preciso... Ela é passível. Tudo bem, ela é humilde a ponto de dizer que é possível que ela Agora a questão é, você não pensou nisso antes, né? Antes de subscrever, antes de jurar fidelidade. Aliás, onde está o erro? Mostra o erro. Tratar com a Escritura. Confronta com a Escritura e mostra onde está o erro. Quando ela mostrar onde está o erro, né, se é que existe algum erro na confissão, até hoje eu não vi. E se eu vi, se eu sair da igreja, se eu tiver algum problema com a confessionalidade, eu não ficaria na igreja, ou pelo menos ficaria calado, jamais declararia um ponto que eu fosse discordante. Se há um erro, você quer dizer que você sozinho tem mais capacidade de interpretar a Escritura do que 120 homens que se juntaram durante 5.000 e poucas sessões, por cerca de 5 anos, os mais eruditos homens da época, na época dos puritanos. E você sozinho consegue confrontar esses homens. No mínimo é arrogância, né? De sua parte dizer que consegue fazer isso sozinho. Isso não é impossível, veja que também não podemos usar uma falácia para desfazer outra. Não é por conta de autoridade desses homens, nem pela quantidade, mas que é muito complexo você conseguir ter uma interpretação melhor do que a igreja teve ao longo da história. Pastor, em relação a isso primeiro, quais são os pontos em que tem que subscrever e quais são os Boa que pergunta. reserva? Boa pergunta. Existem igrejas, por exemplo, uma das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, elas fazem subscrição parcial do ciclo de fé, a PCUSA. No caso da PCA, que é a presbiteriana da América, a subscrição é total e restrita. A Igreja Presbiteriana do Brasil reafirmou isso na última reunião do Supremo Concílio, em que todo oficial, não é só pastor, presbítero e diácono, precisa subscrever integralmente todos os pontos da confissão de fé e dos outros ciclos de fé. Não pode haver restrição nenhuma com nenhum ponto. Certo? Não há mal nenhum de um pastor que tem problema com um ponto, ele levantar isso em concílio. Você entende isso? Ele pode questionar uma dúvida que tem em concílio, mandar um documento, isso vai ser resolvido no concílio. Se o concílio for contrário ao que ele pensa, logicamente vai ser, porque senão vai ter que mudar a confissão, ele tem que se calar. Ele pode ter essa reserva no coração, mas nunca ensinar. Ele nunca pode ensinar. Passível de ser disciplinado. Pastor, presbítero e diácono. E membro. Como é que funciona com membro? Membro não jurou. O membro não jura fidelidade ao ciclo de fé. Mas o membro jura no dia da recepção que vai ser subordinado à autoridade da igreja enquanto essa estiver sob a autoridade da Escritura. E a Escritura é interpretada na nossa igreja por quem? Pelo ciclo de fé. Então, no ato da sua recepção nessa igreja, você foi responsável por esse juramento. Dizer que ficaria debaixo da autoridade da igreja enquanto ela estivesse debaixo da Escritura. E a Escritura, a interpretação correta é o ciclo de fé. Agora, se você vir algum pastor, algum presbítero ou diácono ensinando algo que não está nos nossos ciclos de fé, e para isso, meu filho, você precisa aprender o ciclo de fé, você pode oferecer denúncia contra ele, porque ele é passível de ser repreendido por quebra de juramento. É um juramento que foi feito diante da igreja e, logicamente, também diante de Deus. E em relação ao livro, ele pode ser disciplinado, ele na casa dele ensinar aos filhos algo que vai
Se for algum ensino claro da confissão de fé, eu nunca vi ninguém ser disciplinado por isso. Tem que ser muito sincero, nunca vi. Mas, por exemplo, não, na igreja eu fico na minha, mas em casa eu falo língua, eu creio em profecia. Na minha casa, quem manda na minha casa sou eu. Epa! Você é membro de uma igreja. E a igreja, ela supervisiona a sua vida como um todo, inclusive o que você faz em casa. Ou você tem uma fé particular, então, na verdade, são duas caras, uma cara na igreja e outra fé em casa. A igreja tem jurisdição também pelo que é ensinado em casa. Se for ao contrário à nossa confissão de fé, qualquer um é passivo de disciplina. Alguém mais quer perguntar sobre isso? Quer contribuir, Luciano? Denilson? Diogo? Não ouvi. O diretório de culto. Quais são os motivos para a igreja presbiteriana não adotá-lo? A igreja presbiteriana adotou o princípio de liturgia, certo? Que são mais abrangentes, aliás, mais gerais do que o diretório de culto. O diretório de culto de Westminster, na verdade, foi o primeiro documento a ser produzido nas assembleias. Mas, infelizmente, a IPB não adotou o princípio de fé. Por exemplo. O diretório de culto também tem algumas questões assim, que estão relacionadas muito às circunstâncias da época. Por exemplo, a forma como se divulgava que havia um casamento, que era publicado uma espécie de quadro de aviso na igreja, em alguns locais. Hoje a gente não tem necessidade desse tipo de coisa, né? A gente precisa de um documento que é predominante, aplicativo, e que considera algumas questões circunstanciais, um documento mais atualizado. E assim, o princípio de liturgia que a gente adota, em muitos princípios, é muito parecido com o diretório. Na verdade, os princípios são exatamente os mesmos, né? As aplicações aí são distintas, porque quando você lê o diretório, eu vou tentar trazer, não trouxe. O diretório ele é um livrinho e ele é bem aplicativo, assim, em cada tipo de cerimônia, até as orações ele diz como devem ser feitas. Isso não teria impedimento nenhum na nossa época, mas, por outro lado, há algumas circunstâncias como essa que o Luciano falou que não seriam bem-vindas, porque eram circunstâncias da própria época quando eles foram produzidos. Então, o princípio de liturgia que a ITB adota é muito bom, os princípios, aliás, são muito bons. E eles revelam o que o culto precisa ter. A formação do culto também ela é exposta no capítulo sobre culto, o dia do Senhor e o culto, lá na Confissão de Fé, no capítulo 21 da Confissão de Fé, que diz inclusive quais são os elementos de culto. Então é claro. Então, você junta o que diz o capítulo 21 com o princípio de liturgia, não dá para fugir que nós temos sim um diretório de culto mais enxuto do que aquele de Westminster. Certo? Diogo, deu para entender? Mais alguém? Oi. Quando o Supremo princípio, ele aprovou aquela confissão de fé e ele vai de encontro a algum peso, né, que está de encontro, né, com o que se expõe à confissão de fé. Existe algum órgão superior que fiscalize isso e vamos dizer, aplica alguma penalização, alguma disciplina? Deus. O Supremo de todos os conselhos. Né? Não é o Supremo Conselho, mas o Supremo de todos os conselhos. Ele vai aplicar. Se um conselho errar uma decisão, Deus vai aplicar a pena. Porque ele é o Senhor da igreja. Mas isso seria circulante, né? Isso é um viés sem fim. Então eu criaria um Supremo Conselho. Quem queria dizer se estava certo ou errado? Ele tem que ter um mais supremo. Tem que ter um no Brasil e daí não dá para continuar. Em relação a isso, isso é em relação à IPB, né? Internacionalmente há alguma ligação? Tem. Existem associações de igrejas reformadas. É legal quando tem reunião do Supremo Conselho, a gente pode ver, né? Ano passado, uma igreja
Concílio, de um presbitério solicitando a posição do Supremo Concílio quanto pregação feminina, né, quanto à ordenação feminina e pregação feminina. E houve uma conversa dessa comissão, dessa comitiva da Igreja Ortodoxa, com parte do Concílio, do Supremo Concílio. Eles disseram: se vocês aprovarem esse documento, a gente corta relações de irmandade, de fraternidade com a IPB. A IPB, logicamente, não aceitou, né, reafirmou o que diz a Bíblia e a confissão de fé, e não permite que mulheres preguem nem sejam também sejam ordenadas a nenhum ofício, porque assim é que o Senhor nos ordenou na própria Escritura, certo? Alguém mais tem perguntas? Vamos deixar para a próxima semana que a gente termina no meio-dia. Então, até o final da tarde,